Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal e vamos continuar falando sobre emagrecimento saudável. Hoje eu vou falar para vocês a forma mais rápida de se perder peso de forma saudável. Se tiver interesse, fica com a gente. Bom, gente, como eu venho falando, nesse módulo de emagrecimento saudável, o importante é a gente fazer um balanço calórico negativo, ou seja, comer menos do que gasta ou gastar mais do que se consome, tá bom? Se a gente quiser otimizar o processo, ou seja, se a gente quiser fazer com que a perda de peso ela seja otimizada, ela seja mais rápida, a gente faz tudo ao mesmo tempo, ou seja, a gente come menos, a gente reduz a entrada e a gente aumenta a saída. Então, a gente mexendo nas duas variáveis ao mesmo tempo, você vai estar otimizando o resultado, certo? Matemática pura. Na parte da entrada, como que a gente pode agir de forma mais rápida para reduzir a entrada de forma mais rápida? A gente pode mexer na qualidade e na quantidade ao mesmo tempo, tá bom? Então, se a gente for, como eu falei em vídeos passados, Então, voltando àquele exemplo, imagina que o Dr. Hugo tem 100 kg, E ele gosta de comer arroz, feijão e carne, E ele faz 3 refeições ao dia, tá bom? Então, uma refeição no café da manhã de 300 gramas e outras 2 refeições almoço e jantar de 350. Se eu quiser otimizar o meu processo de perda de peso, eu posso reduzir um pouquinho a quantidade, então eu posso passar a comer 800 gramas de alimento por dia, tá bom? Então eu vou comer 300, 300 e 200, Então 200 no café da manhã, 300 no almoço e 300 no jantar, então eu já reduzi de 1 kg para 800 gramas. E além disso, ao invés de eu ficar comendo arroz, feijão e carne, feijão e carne, eu troco a qualidade também. Eu passo a comer no café da manhã, eu reduzo o arroz, feijão e carne e passo a comer metade do prato seguindo lá o exemplo do outro vídeo, eu como a outra parte do prato com brócolis, couve-flor e abobrinha. No almoço a mesma coisa, vou fazer o prato lá de 300 gramas, de vez de ser só arroz, feijão e carne, metade do prato eu coloco brócolis, couve-flor e abobrinha. E no jantar a mesma coisa. Então, além de eu ter trocado a qualidade, eu troquei também a quantidade. Então eu estou otimizando o processo, tá? E além disso, se junto com essa mudança alimentar eu passar a fazer muita atividade física, ou seja, o meu músculo ele começa a ser muito bem trabalhado, eu vou estar otimizando mais ainda o processo, tá bom? Caso faça com que eu tenha algum sofrimento, tô passando fome, tô ficando fraco, alguma coisa, aí mexer na frequência possa ser interessante, Então, ao invés de eu fazer 3 refeições, 200, 300, 300, eu posso fazer 200, 200, 200 e colocar lanchinhos de 100, entendeu? Aí a gente vai mexer na periodicidade também. Então, aí que o nutricionista, o nutrólogo, o médico vai estar tentando adequar a dieta à rotina e aos sintomas, à adaptação de cada um, tá bom? Da parte da atividade física, para estar otimizando o metabolismo, para aumentar o gasto energético, assim por diante, o que é importante então, que eu falei? Quando a gente vai fazer a redução calórica, na dieta, tanto na qualidade quanto na quantidade, algo que a gente tem que deixar no prato dos pacientes, principalmente quando ele está fazendo atividade física, para ele manter a musculatura, é uma quantidade suficiente de proteína. Para quê? Para ele continuar mantendo o músculo ou aumentar a musculatura. Então a matéria-prima está garantida. O estímulo está garantido, que é a pessoa fazer atividade todo dia. E por último, a gente pode fazer algum aporte hormonal para essa pessoa, caso exista indicação, tá bom? Caso não exista indicação da pessoa usar algum hormônio, hoje tem alguns fitoterápicos, tem alguns suplementos alimentares que otimizam a produção hormonal no nosso corpo.
Além disso, tem alimentos também que otimizam a produção de testosterona e de GH no nosso organismo, né? Insulina também, né? Tem hábitos, né? Qualidade de sono, hora de sono, intensidade de treino, o grupo muscular que você treina, que também vai otimizar a produção hormonal. Então tudo isso vai otimizar o seu processo de gasto energético. Então você fazendo essas duas partes ao mesmo tempo, você vai estar otimizando muito a sua perda de peso de forma saudável, ou seja, perdendo gordura e mantendo músculo, tá bom? Algo para se dizer que é muito importante, né, para as pessoas não desanimarem, é que a perda de peso ela não é uma linha reta, tá bom? A perda de peso geralmente é como se fosse uma escadinha, né? Você desce um degrau, depois você fica num platô que a gente chama, depois desce mais um degrau, entra em outro platô e desce um degrau em um platô, tá bom? As pessoas, né, que acham que a perda de peso é gradativa, ela é linha reta, quando ela entra num platô ela começa a desanimar, né? E alguns estudos mostram que geralmente no segundo ou terceiro platô a pessoa desiste. E daí ela joga tudo para o ar e volta rapidamente para o ponto zero. Isso não pode acontecer, né? Como eu falei, errar é bem comum, né? A gente perder um pouquinho o prumo é super comum, mas não pode desistir. É voltar logo para alimentação, atividade física, assim por diante. E o que é esse platô? Esse platô, gente, é o nosso próprio corpo se defendendo da própria perda de peso, tá? Um exemplo que eu gosto de dar para os meus pacientes, né, é que eu falo que peso ele é muito parecido com o nosso extrato de banco, né? Enquanto o extrato de banco ele mostra o que entrou de dinheiro, o que a gente gastou de dinheiro, o nosso peso ele mostra o que entrou de caloria e o que saiu de caloria, certo? Então, nesse mesmo exemplo de dinheiro, imagina que você está trabalhando direitinho, gastando, né, tá fazendo as suas compras como você sempre fez, tal, mas você olha lá o seu extrato, né, no banco, tal, e você vê todo dia ele ficando cada vez mais vermelho. Como vai batendo o desespero, você começa a fazer um monte de mágica para ele parar de cair, né? Então você começa a fazer hora extra no trabalho, ou já começa a cancelar a TV a cabo, começa a trocar de posto de gasolina, começa a comer em restaurante mais barato, assim por diante. Você começa a fazer uma mágica e aquele extrato começa a ficar estável. Pronto, upa, você se defendeu e deu certo. Então, com o corpo humano é a mesma coisa. Imagina um corpo humano, o Dr. Hugo que tinha 100 kg, de repente ele vai para 95, né? O corpo humano, ele percebe, fala, para onde foi aqueles 5 kg de energia que eu tinha, né? Então ele começa a ter todo um sistema de defesa que vai manter o Dr. Hugo no 95 quilos por um período. E daí se eu desistir, né, não continuar a fazer dieta, ou se eu parar de fazer atividade física, tal, fatalmente eu vou voltar para os 100 quilos ou até mais. Mas se eu permanecer, continuar, em algum momento de 95 eu vou para 90. Né? E vou entrar de novo em platô, e assim por diante, tá bom? Então não pense que a perda de peso é uma reta linda e maravilhosa. Ela é em escada e vai ficando cada vez mais difícil sim, tá bom? Então, você sair de um ponto onde você está muito ruim e melhorar é muito fácil. Agora, se você já está num ponto intermediário e quer chegar na excelência, vai ficar muito mais difícil, tá bom? Então, é sempre isso que você tem que ir buscando, paciência e excelência. E algo que é importante é manutenção, tá? Algo que é muito comum a gente ouvir é: eu fiz tudo direitinho, né? Consegui chegar no objetivo, mantive por 1 ano. E daí, imagina que chega uma outra pandemia, ou imagina que casou, teve filho, mudei de emprego, acontece alguma coisa diferente que muda a rotina da pessoa, né? E daí ela passa a comer de forma diferente ou ganha peso, e daí ela perde o rumo, né? Ela muda muito a rotina e de repente ela ganha peso de novo, tá? Então, a manutenção, ela é muito, muito, muito importante, tá? É igual a manutenção de dinheiro no banco, né? Fatalmente, né, você nunca vai ficar 100% relaxado com a sua conta no banco, exceto algumas exceções, né? Os bilionários do mundo.
tá? Mas a grande maioria da população, a gente vai ter uma preocupação constante com a nossa conta bancária até o dia que a gente morrer, né? Então a gente sempre vai estar equalizando o quanto a gente ganha e o quanto a gente vai gastar. Até provavelmente a gente morrer, se a gente quiser manter a nossa saúde em dia, o nosso peso em dia, a gente também sempre vai ter essa preocupação em quanto a gente vai ter que estar consumindo e quanto a gente vai estar gastando, tá bom? E, como eu falei em vídeos passados, no começo a conta tal é difícil, é chato, é maçante, mas conforme isso vai entrando na sua rotina, em algum momento ele vai passar a ser automático, pode até ser que fique prazeroso, tá? Mas o objetivo é que não fique prazeroso, o objetivo é que ele fique mais automático, tá? Então, o que eu falo para os meus pacientes é que, infelizmente, a vida não é só de prazer, principalmente na alimentação, tá? Então, a gente tem que ter prazer sim, tá? E eu já comentei também isso, a nutrição, a alimentação, ela tem uma finalidade de nutrir o ser humano e de dar um prazer cerebral pra gente, tá bom? Só que a gente não pode viver só desse prazer cerebral, ou seja, a gente não pode viver só de comida gostosa, ou seja, de açúcar e gordura, né? A gente tem que fazer o que é racional, o que é nutrir, e de vez em quando, né, em eventos especiais, casamento, uma festa de aniversário, alguma comemoração, a gente se dá o luxo de ceder ao prazer, tá? E se possível, né, nesse momento de prazer, né, alimentar, você compensa com mais atividade física. Então você teve um movimento compensatório, né, igual você falou, igual a gente fala, né, pô, vou fazer uma viagem para o exterior e agora o dólar tá R$5. Então você vai fazer uma conta, você vai trabalhar extra, vai juntar um pouco mais de dinheiro, porque você vai gastar mais. Então você fez uma compensação no seu extrato de banco. Então, são essas compensações que eventualmente você tem que fazer no seu organismo, né, no seu peso. Dúvidas e comentários, deixa aqui tudo documentado pra gente. Achando que esse vídeo vai ajudar algum amigo, algum familiar, encaminha o vídeo, né, para esse conhecido. Querendo receber notificação para os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ligue o sininho de notificações. E até a próxima!